Olá, pessoal! Segue algo diferente aqui. Vamos fazer entrevista com um convidado super especial, Pajé Tekainã Cariri Chocó Funiô. Meu nome é Nayara Grande. Serei mediadora junto com Daniele da Gama Ferreira e o Calil Fawaz é o nosso entrevistador. Falaremos sobre Brasil, história, ancestralidade, cultura, natureza, tecnologia, educação, modo de vida saudável e muito mais. Já aproveitem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, assim podemos alcançar mais pessoas e fazer a diferença na vida delas. Vamos começar com um canto do Tecainã para todos nós. Hey ya, hey ya, oh hey ya, hey ya, hey ya, oh hey ya, hey ya, una questa, una hey ya, una questa, hey ya, oh hey ya, oh hey ya. Una ella, una quesa, una ella, una quesa, ella, oh ella, oh ella, una ella, una quesa, una ella, una quesa, Señor. Tu, Senhor Deus, eu te peço para que manter nossa força, para que manter nossa força. Eia, eia, oh, eia, 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 oh, eia, uma queixa, una heya, una quesa, una heya, una quesa, heya, heya, oh heya, 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 oh heya, una heya, una quesa, una heya, una quesa. Yeah. Oh. Arro, obrigada. Olá, tudo bem com vocês? Tekainã, tudo em ordem? Prazer Tudo em enorme ordem, estar no bastante nosso paz canal. aqui. Mais um bate-papo bem interessante, falando um pouco da cultura indígena para todos que estão nos acompanhando. E, Tekainã, vamos começar então com algumas perguntas. Eu gostaria que você falasse um pouco também do primeiro contato, assim, quando você tiver com os europeus, quando eles chegaram aqui no Brasil, em cerca de 1500, podemos dizer assim, porque não sabemos se veio antes, se veio um pouco depois. O que está registrado na história é que eles chegaram em 1500 através dos portugueses. Gostaria que você contasse um pouco dessa chegada deles aqui, junto com as tribos indígenas, não só a sua também, como de toda a região, principalmente aí do Nordeste, que foi por onde eles chegaram. Exato, isso mesmo. Esse contato aí foi de reciprocidade, hospitalidade e tudo de que um coração aberto permite receber alguém que chega na nossa casa e que a gente dá acolhimento. Esse foi o primeiro contato nosso com eles. Mas, Mas já havia outros povos também que tinham chegado. Isso só foi um boato camuflado para eles serem os donos da descoberta. e quem que seria esses ancestrais, podemos dizer assim, anteriores aos europeus que chegaram aqui? Chegaram outros povos da Ásia, já faziam contato com a gente. E a Chegaram, África também, através dos escravos, quando eles colocaram aqui, né, vamos dizer assim, através dos europeus, eles já tinham passado por aqui ou eles chegaram só depois dos europeus, quando eles se trouxeram para serem escravizados? eles já tinham chegado já tinham chegado. Os Africanos?
Hoje deu aqui uma batalha entre duas tribos de saguins, que hoje está esquisito aqui. Eles deixaram só um clima assim e os galos estão agitados. E aí, então, quando eles chegaram aqui, a gente recebeu eles muito bem, porque os outros povos que tinham vindo aqui, já nós também tínhamos recebido muito bem e fomos bem tratados, recebemos na mesma intensidade de doação e pensávamos que com eles iam ser da mesma forma. Você viu eles assim, tentando impor algum tipo de cultura também, preservar a história deles para vocês? Eles tentaram também manipular vocês na época que eles chegaram aqui? Ou eles tentaram entender a cultura de vocês para também trazer um pouco também de conhecimento da deles? Eles tentaram nos entender, interagir com nossa cultura e respeitar. Eles fizeram esse intercâmbio de boa vizinhança. E vocês se sentiram um pouco, vamos dizer assim, ameaçados da cultura sua, tentando preservar elas com a chegada deles, ou isso só nos momentos atuais? Isso com os anteriores, antes dos europeus, você está me perguntando? Não, com a chegada dos europeus. Pode ser também com os anteriores. Fica à vontade, do jeito que você achar melhor a questão. Com os europeus, eles passaram a fazer um tipo de sedução com presentes meio que grego e, e nós fomos correspondendo àquilo que eles trocavam por algumas peças que nós não tínhamos, algumas peças, não espelho, porque espelho já é uma inocência demais. Com o Rio aí, a gente se espelha no Rio, o cara vir botar na história do Brasil que a gente se encantou pelo espelho, é muita inocência de quem acredita nisso. Mas outros tipos de presente, tal como ferramentas mesmo. Ferramentas para o trabalho doméstico. Começaram logo por aí e, como diz um general que eu estou esquecido o nome dele, desunir para conquistar, e foi isso que eles fizeram. Mas você vê também eles tentando explorar os tipos de trabalho que vocês já faziam aqui nas Aí, tribos. aí foi aí que, quando eles começaram a invadir, entre elas, com a cultura deles, aí nós já percebemos e ficamos um pouco retraídos, já ficamos um pouco na tensão. Ficamos um pouco na tensão e daí nós ficamos um tanto na defensiva. Quando eles perceberam que a gente tinha sacado qual era a deles, aí eles passaram a desunir para poder nos escravizar. Ou seja, essa história é muito comprida e até hoje ainda continua isso, mas que a intenção de quem chega já com esse registro, para não dizer trauma, que é muito pesado, nós já sabemos, já daquele histórico de contato, que por nós sermos o sultão da mata, tínhamos tudo, éramos ricos e somos ricos, não precisávamos acumular nada. E eles passaram a levar as pedras preciosas, os pau-brasil, levaram mulheres, que são nossas filhas e esposas também, passaram a levar também e escravizar dessa forma, da forma mais drástica. Quando eu comecei a me aprofundar nisso, que eu vi um relato secreto de Pervaz de Caminha, eu não consegui chegar na terceira página dessa apostila, porque foi atrocidade demais.
E assim, além das culturas que eles tentaram impor quando eles chegaram, através de trocas, que nem você falou, de alguns objetos, eles tentaram impor também a religião deles, diferente das suas, eles quiseram também tentar fazer a cabeça de vocês que a religião suas, entre aspas, vamos dizer assim, estaria ultrapassada, que a religião deles, que era a religião que teria que ser seguida. Ah, eles bateram forte nessa colonização cultural e espiritual. Bateram forte e alegando que tudo que a gente cultuava era demônio. A gente nem conhece esse pessoal, demônios. E o Eram tipo de religião, rituais. o tipo de religião ainda, Tecaina, que vocês cultuam aí na sua tribo e também em algumas tribos ainda, são aquelas desde a época, vamos falar assim, dos ancestrais passados, ou vocês também foram evoluindo através também da humanidade? Nós passamos a camuflar nossas práticas ritualísticas, porque quando eles se instalaram mesmo e se fortaleceram aqui na, no Nordeste mesmo, que foi por onde começaram, porque foi assim, eles vieram pelo desemboque do rio, porque a gente fica perto do desemboque do rio com as caravelas, e ali, com esse contato, eles montaram um colégio de freira para nos catequizar. Por isso que a cidade se chama Porto Real do Colégio, porque quando vieram ver o sucesso dessa catequização que montaram um colégio, nós, por tabela, nós fazíamos nossos rituais secretos. E ainda hoje existem rituais fechados, nos quais a gente não permite que não índios participem. Recentemente, os rituais que todo mundo já conhece no Brasil, ele foi aberto ali em 74 para o pessoal da cidade e junto a isso vinha um monte de benefício tal como as curas por meio naturais. E esse colégio de freira, eles ficavam na vigília se nós praticávamos e obrigaram a gente a falar o português. Falar o português, aquele que fosse pego falando o Dizibuquá, que é o nosso idioma, nós seríamos decapitados em público para o nosso povo, um, uns dedos, uma mão, aterrorizando dessa forma. Então, nós tínhamos que fazer os nossos rituais secretos quando eles iam visitar outras paróquias vizinha daqui, que demorava dias para voltar, era aí que era a vez de nós abrirmos a clareira na mata e acender o fogo e praticar nossos rituais. Hoje a tribo de vocês, quantos habitantes tem na sua tribo e essas tribos também que você disse que era ao seu redor? Nós hoje somos 4.200 pessoas, somos 4.000 os Cariri-Chocós. Quando os Chocós foram expulsos das terras dele pela família Brito, nós acolhemos os Chocós aqui junto com a gente e fortalecemos. Nos fortalecemos e até hoje tem uma igreja católica aqui dentro, foi instalada há uns 18 anos, foi instalado dentro da tribo, mas se vai meia dúzia é o muito, por causa desses massacres. E você acha que tem abertura para todo mundo, para os índios, também para. É que eu não gosto de falar de raças, né? Porque essa palavra eu acho um pouco forte. Raça negra, raça branca, raça amarela, raça indígena, eu acho um pouco ela forte de falar. Você acha Certo. que vamos falar assim, de um povo, da humanidade, tem espaço para todo mundo, respeitando todo mundo com as suas crenças? Tem espaço para todo mundo, e como tem? Porque você falou aí num ponto muito certo. Para nós sermos
sentirmos que somos uma nação, nós, Cariri Chocó, com 4.200 pessoas, é preciso que nós tenhamos nosso próprio governo, nossos próprios hábitos, nossa própria espiritualidade, que eu não digo que religião é religar, a gente nunca religa nada, a gente é um só, com a fonte motriz, e a gente tem uma forma de vida só nossa e o nosso próprio idioma. Então, esse é um povo mesmo, porque ainda agora mesmo eu estava procurando a simbologia do, do nome do nome etérico, que nem é da. Nós usamos essa palavra etérico, mas é uma palavra grega, nem o idioma está limpo português, nem isso. E nós temos o nosso idioma limpo, nativo dessa própria nação, que são os Cariri-Chocós. E assim, como que vocês tratam hoje podemos dizer, a religião, a crença? Porque cristão todos somos, que cada um crê em alguma coisa. A Sim, religião é o que as pessoas acabam tendo aquele certo preconceito. Ah, ele é católico, ele tem a cultura dele indígena, ele é evangélico. Então, todo mundo tem a sua crença de formas diferentes. Por que não respeitar as suas, que vocês fazem isso ao longo dos anos e todo mundo vê vocês ainda como, vamos dizer assim, uns coitados do Brasil? é. Nós, nós fomos taxados de preguiçoso porque nós não aceitávamos a escravidão. Não existia esse registro para a gente. Escravatura não existia. Mas é que ainda hoje somos titulados como silvícola. Silvícola é aquele que é incapaz de acompanhar essa civilização moderna. E aí, nada disso. Isso não existe porque é apenas nós respeitarmos uns aos outros, que aí tem espaço para todo mundo. Não importa se você é budista, se você é umbandista, se você é cristão, se você é Hare Krishna, só é se respeitar todo mundo. E dessa forma a gente caminha em harmonia com os católicos, sim. Temos nossos batismos internos, que são os ritos de passagens, e depois, e os casamentos também. Primeiro acontece na nossa cultura, para depois ir para o catolicismo. Ainda tem esse hábito aí. Eu mesmo não sou casado no catolicismo. Não foi necessário, porque, no meu sentir, não era necessário, no meu sentir. E então a gente faz essa harmonia entre todas as culturas e aceitamos. Só que nós temos um trauma ou uma ressabiação, que é entender se vem nos aculturar, se vem diminuir nosso modo de vida como coitadinhos, como você falou. Se Agora, vier, as portas estão fechadas. que nem, por exemplo, vamos vir para os dias atuais agora. Nós estamos falando de vocês, eles veem ainda o índio como um atrasado, vamos falar assim, tipo, tecnologicamente, culturalmente, assim, eles acham que vocês pararam no tempo devido às suas culturas já dos ancestrais. Também, assim, como que você vê eles vendo vocês como ainda ultrapassados em termos de tecnologia, conhecimento, educação? O que você me fala sobre isso? Não sentimos essa
persuasão que eles fazem, não sentimos. Porque nós sentimos que somos capazes, porque nós temos um hábito de vida muito saudável, diferente de quem vive no estresse atrás de progresso. Quem vive atrás de progresso, ele é mais estressado. Ele tem um atraso de espírito. E o que é isso, atraso de espírito? Atraso de espírito é quando não para analisar que tem que dar atenção aos verdadeiros valores que são os amigos, pai, mãe, família e filhos, E quando as pessoas que são vão até as tribos, elas acabam se surpreendendo, né? Elas têm essa visão do que nós estamos falando e vê que não é nada do que eles imaginam, né? não, porque se eu estou aqui falando hoje com você é porque eu tenho um Wi-Fi em casa Exato, e uma tecnologia. Perfeito. e o fato da gente começar aqui no Zoom e eu rapidamente não saber mexer com isso, mas a minha faculdade mental, espiritual, já acessa, pega aplicativo, baixa isso, baixa aquilo, eu abaixei outro aplicativo. Quando eu li, eu digo, não é você, é o outro. Então, nós temos capacidade de acompanhar o entendimento da modernidade. Só sei que se avançar demais é prejudicial porque a natureza vai cobrar. E aí como diz Einstein, está preparado aquele que facilmente se adapta às mudanças, fácil, fácil, e não aquele que tem mais ou mais forte ou mais inteligente. E nós Essa- estamos com essa simplicidade Essas, ainda na genética. e essas mudanças, você vê também diferencial entre vocês mais tradicionais da tribo com as crianças que vêm nascendo? Ou você acha que ainda eles seguem o padrão que vocês aí ainda cultuam na sua entidade? Toda fonte para não enfraquecermos com a aculturação moderna, que é a evolução do glamour moderno, é a evolução do glamour moderno, estou bem canalizado mesmo, do glamour moderno, logo a cultura espiritual, voltando para a nossa religião daqui, espiritual, ela é muito forte porque nós passamos já a imitar os adultos já desde criança. Passamos a imitar os adultos. Achar lindo o maior modelador de louça, o mais habilidoso na tecelagem, o mais habilidoso nos cantos, o mais habilidoso nas curas, e com isso nós vamos brincando também de pegar gafanhoto e montar cercadinho, coisas assim, que é os nossos animais domésticos. Então, esse dom não é desviado, porque nós já de crianças já saímos imitando os adultos, e é isso que fortalece a cultura. E se nós nos desviarmos da nossa essência, aí vem o infortúnio. O infortúnio é um azar de vida. Nada dá certo e a pessoa tem que voltar para suas origens. Suas origens é cumprir sua missão. Você está falando dos animais que vocês convivem. Como que é a convivência com os animais? É tudo aberto, não tem nada preso, que nem você está falando. Tá falando que nem, por exemplo, não sei, a gente Não, começa a imaginar aqui, entendeu? Por exemplo, a gente vê que nem aqui, nós temos animais domésticos praticamente. É cachorro, gato, alguns animais exóticos, vamos dizer, é um passarinho na gaiola. eu tenho um cachorro, Vocês vivem, e um aí deve pudo, ter vários outros tipos de uma animais. Vocês pudo, convivem, como que é essa vivência uma entre pudo, vocês? uma, um casal de galinha, uma jiboia, uma, uma coral, uma Então, coral aqui o galera de pessoal já tem medo. A coral uma aqui é galera venenosa, né? é mais
Eu estou procurando ela aqui para ver se eu pego ela e ela passa aqui, como da última live que eu fiz, ela entrançava pelo meu cocá e pelo meu cabelo e não tinha acidente nenhum e não tinha nada dela me atacar. Mas ela vive aqui, ela porque o dia foi de calor, como a coral é quente, ela fica alojada em lugar frio e ela é quente, é do elemento fogo. E aí, os nossos animais domésticos, ele é criado livre mesmo. Livre como as crianças nascem e saem copiando os adultos. Hoje, ainda tem aqui já formado advogados, tem técnico em enfermagem, tem professores, enfermeiros, terapeuta, que sou eu, e por aí vai. Mas que do meu dom de pajé nasceu a sequência como terapeuta. O meu dom de pajé, para melhor entregar um produto armazenado de forma que a pessoa possa usar fácil não, mas bem prático, porém sem fugir da essência que é natural. Então, nós temos aqui, mas eu saí a meu avô e a meu tio, que é o pajé Soiré, que também saiu a meu avô, e meu pai é mestre de ritual, que é o cacique da tribo Fulcaxó. E com isso eu imitei muito meu pai, imitei muito, eu sei fazer mil e uma coisa, como eu acessei aqui o Zoom. E Isso essas vem por tribos que canalização. você tá falando, a tribo do seu pai é diferente da sua. É É uma outra, são próximas ou é uma tribo é numa localidade, a outra é na outra? Como que funciona essa a parte de tribo tribos que você estava falando? A tribo do meu avô fica lá em Pernambuco, que é Funiô. E a tribo da minha avó fica aqui, Cariri Chocó. Aí tem a tribo do meu pai, que está com 16 anos, que ele formou para viver uma vida mais natural do que essa. Natural por quê? Longe de música de pancadão, moto, carro. Então vive uma vida mais natural e fica lá em Pacatuba, que é essa tribo recebe o nome de Fulcaxó, que é a junção de Funiô, Cariri e Chocó. Vocês se reúnem também uma vez por ano? Se fala? Como tem alguma reunião entre as tribos? Não tem? Ou tem um determinado local que vocês se encontram? Semanalmente. A Semanalmente coisa vocês estão se encontrando para pôr a para atualização em tratar de dia. assuntos. Aí você estava falando que você gosta de ervas naturais, também usa também os medicamentos. Você já usou, você tem costume de usar medicamentos também farmacêuticos para cura ou praticamente vocês tentam se tratar só com os medicamentos naturais? Não digo que dessa água não beberei, mas até hoje eu não tenho um prontuário em canto nenhum. Médico também não. 54 anos. Médico Médico também não. Ah, sim, tem o dentista. mas nunca foi médico fazer Nunca check-up, fui que nem a médico. gente nós aqui fazemos. Não, 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 Colesterol, não. triglicérides, exame de sangue, Não, coração. isso aí eu sei que nem está em mim, porque minha paz de espírito é muito zen. A gente precisa dessa fórmula aqui para o dia a dia, porque aqui toda vez tem os check-ups da vida que o pessoal fala, né? Cada 6 meses temos que ir no cardiologista ou outros médicos fazer um check-up para ver como que você está por dentro, vamos dizer. Por fora pode estar bom, mas por dentro é É, complicado. é, mas isso se deve ao fato também, além da parte de espírito, a alimentação. Nosso café da manhã aqui é mandioca com peixe, almoço, arroz, farinha de mandioca, carne de porco ou de frango e peixe, ou um desses aí. E tem as verduras naturais e os legumes que são naturais, e vocês não têm muito essa disponibilidade de achar tão fácil assim, com Vocês garantia de que plantam, está saudável. exato, mas vocês plantam todos esses alimentos ou vocês vêm no Plantamos. supermercado para comprar?
A facilidade que Plantamos. nós temos. Plantamos e aquilo que a época não dá, a estação não dá, aí a gente compra. A gente O compra que- porque aqui tem uns micro agricultor que ele planta natural. É bom a escassez porque ninguém compra defensivo, nem é a escassez de não ter dinheiro para comprar defensivo também colabora para a gente ter a certeza que está comprando algo natural. E a É terra é esterco de fértil? gado e de galinha. A terra é bem fértil aí na região que É vocês bem estão fértil, é bem instalados? escura. Tudo que se plantar dá. Até arroz. Isso é bom. É igual, porque é o que você falou. Como que vocês fazem? Porque assim, plantação hoje é praga, eles usam inseticida por causa de insetos, essas coisas. Aí como que vocês fazem para conseguir combater esse tipo de insetos que acabam prejudicando a lavoura? Vocês Aqui tem uma planta utilizam tudo que é muito natural? boa. Aqui tem uma planta muito boa que chegou uma árvore, chegou da África, é chamado o nim. O nim fazendo um caldo daquele nim e aplicando nas lagartas, elas morrem todinha. Então não Então é uma precisa forma nem de natural de tratar essa praga que é a época das lagartas quando estão comendo os legumes nossos. Eu estou E vendo aqui que as duas estão muito quietinhas aqui, a Nayara, a Daniela, só ouvindo nós batendo um papo aqui, conversando, você contando um pouco da sua história. Queria abrir o microfone para elas também, né? Para poder fazer umas perguntas, fazer também, tipo, você também. ela tem a curiosidade delas também e Exato. pode fazer, está livre o Elas microfone. querem. Vamos, Elas Dani. Vamos, também, Daniela. elas Nayara, também estão no campo da, da sensibilidade de intuir o que é interessante para a sociedade que ouvir esse vídeo, saber o que é que a sociedade daí tem interesse de saber. Daniela, Nayara, fazer uma pergunta. Vamos, Nayara. Começa por você, vai. Já que vocês estão muito quietinhos, vamos interagir um pouco. Vocês estão me ouvindo? Eu estou muito bem. Ah, Tecainá, fala um pouco mais sobre os ensinamentos dos seus ancestrais. O que você carrega com você dos ensinamentos dos seus ancestrais que ajuda a, a você ou vocês aí na tribo a trilharem firme no propósito de cada dia e saber atuar tanto nos usos, costumes culturais da tribo e no lado de fora, se assim eu poderia colocar, na cultura que vem de fora. É simples e, e bem direta a resposta. Simplesmente ele diz: não perca a essência, porque vocês perderão a identidade. E então, dessa essência, o que é essência? Eu tenho que falar porque isso é uma linguagem muito ampla. A essência é não perder as raízes. As raízes é o que milenarmente deu certo até hoje, sem destruir natureza, sem atrasar o próximo, dando uma de sertão ou coisa desse estilo. Então, não perdendo a essência, é isso. É sermos simples, porque abundantes seremos. Abundante é quando tudo que nós precisarmos na hora certa chega. Tudo que nós precisarmos na hora certa vai chegar sem despertar tanto euforia, tanto desespero pela ganância. E isso é essência. É o que milenarmente vem dando certo. Essas são as orientações dos ancestrais. Esses valores são transmitidos desde quando vocês são pequenos. E
como estimular a criança de vocês a crescer, sabendo direcionar para um serviço, para um trabalho? É muito simples. Só é mostrar que quem desviou-se do caminho para acumular com visão de poderes ou possibilidades, mostrar às crianças que não deu certo para aquele que se desviou. Não deu certo porque daí entra uma linguagem moderna que está aí. Quanticamente falando, não tem nada do sagrado tá cobrando. Seria, Quanticamente falando, isso acaba a pessoa adoecendo. Aqui já teve gente que voltou depois de 46 anos. seria cair em Já voltou. tentação das ilusões que temos, fora Isso, da tribo? isso mesmo. Não é, não é, proibido, mas é ter sabedoria de não se envolver por essas ilusões, porque a gente pode passar muito tempo só acumulando e não e respirar um ar puro, não fazer um benzimento por meio de um simples banho de cachoeira ou de uma praia deserta, e tudo isso faz parte da essência da simplicidade e preferir uma piscina, por exemplo, cheia de cloro, Mas aonde tem você está uma. falando de uma questão interessante agora, de falar de cachoeira, piscina ou lago. As pessoas vivem aqui em selva de pedra, vamos dizer assim, que é só concreto e asfalto praticamente, mas nas férias, a primeira coisa que ela Mas pensa não é que seja proibido. não, sim, mas eu falo assim, a primeira coisa que a pessoa pensa quando entra de férias, por exemplo, do trabalho, após uma longa jornada, o que que ela pensa? Estou precisando procurar ou mato, que seria com rio, cachoeira, ou praia, que temos mar, que é o que geralmente 90% das pessoas procuram. Ou seja, elas tentam viver em selva de pedra, vamos falar assim, mas a hora que tem um momento de lazer, a primeira coisa que ela quer fazer é fugir para a natureza. É fugir para a natureza, porque ali está o pertencimento, tá as memórias biológicas que atrai a pessoa a se recarregar lá. Mas tem gente que tem pavor desse universo da natureza, tem pavor, não sabe, tá ruim, mas tá bom, volta pro vulco-vulco mesmo. As pessoas Então procuram. as é, crianças elas se baseiam por isso, por essa simplicidade, porque vê os exemplos de quem se desviou, voltou todo ferrado, até com fibromialgia. essas pessoas, quando procuram as tribos para se hospedar, para se conhecer, eu não sei se a sua tem essa abertura de pessoas de fora passar alguns dias para conhecer como é a cultura de vocês, como é o dia a dia de vocês. É possível isso ou não? É possível, sim. Aqui em Cariri-Chocó é possível. Está acontecendo hoje. Uns visitantes aqui no centro Sabucá, e tem outros lá em Fucaxó, lá, que fica lá em Pacatuba, Sergipe, que é a tribo que meu pai é cacique. Mas é possível estar aberto a visitas, sim. Só não pode morar porque essa área é reservada apenas para índio por lei. Só se casar com um índio ou com a Índia. E quando vai muito gringo também, pessoas também estrangeiras, também querendo conhecer o tipo de cultura, vocês fazem umas apresentações? Como que é o relacionamento quando vão na tribo de vocês? A gente recebe daquela mesma forma que nós recebemos os europeus. Recebe muito bem,
ele participa da essência do nosso hábito de vida, que são a ritualística as comidas naturais. Um peixe assado na palha da bananeira, por exemplo. Vai ter espinho, porque não tem filé de peixe aqui, não. Vai ter espinho de peixe. Aí tem que comer o Não tem peixe, muito né? esses caprichos, não. Tem Mas que deve comer ser o bom. peixe. E Vai na deve beira ser do bom. rio E também ou não? Pode ser na beira do rio ou não? sim, com certeza. A gente pesca ali, já assa com tripa, escama e tudo, e tira a escama, ela sai inteirinha e fica só apenas a carne branca cozinhada na seiva do peixe. E Aí qual tipo de, molha no sal com pimenta e vai comendo. e que tipo de peixe que vocês comem aí? Que agora deu até água na boca aqui. Qual que é o peixe é mais tradicional aí? Com a empresa de Xingó, que foi feita, que é coordenada pela a Itaipu, com as represas que fizeram lá, o peixe diminuiu um tanto das espécies de peixe, mas é o crumatá, traíra, tilápia, tambaqui, que não era daqui, era do Amazonas, pintado e pia-piau. Então tem uma variedade enorme E de peixe, mandim. tá? Mandim é um peixe da família dos bagres. Então a variedade é boa. O pessoal se resbalda aí quando vai, então. Vai, vai. Eles se resbaldam até o peixe com coco também, cozido, a muqueca de peixe com coco. E tem um cuscuz de milho com coco também. Tem um monte de iguarias e pratos exóticos que faz parte da cultura. Mas a gente recebe visitas aqui, só que precisa ter uma combinação pelo nosso calendário ritualístico desses rituais que a gente ainda hoje pratica fechado. Aí, quando acontece esses rituais fechados, a tribo não fica nem os gatos, que de menos os componentes da tribo. Vai Mas, todo mundo. e esses rituais que vocês fazem fechados, vocês ficam vários dias? Como que funciona? A gente tem um calendário que a cada 15 dias a gente faz um ritual de sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Pega essa sequência. Ou vai sábado, domingo, segunda, terça-feira, volta, dependendo da intenção do ritual. Aí diminui os dias. E nesse tempo, se a pessoa puder esperar, aí entra na nossa vida normal aqui, como é. Porque existe a tribo, que é ali onde a gente pratica os rituais, e existe a aldeia, que é uma forma lá ocidental, e foi chamado de aldeia, mas nós não tínhamos aldeia, nós tínhamos tribos mesmo. Éramos nômades, então é tribo mesmo, que é a Taba. E aí a pessoa fica aqui no sossego, ouvindo os pássaros, ouvindo os galos, os, os saguins, vindo o rio correr em correnteza suavemente, de manhã é assim, enquanto a gente volta dos rituais mais fechados. Vocês fazem Mas uma dança? aqui nós Vocês fazem promovemos os rituais de Jurema, as danças de Toré, as danças de iniciação, batismo por meio da nossa cultura, pela tradição. Fazemos tudo isso, casamentos xamânicos, casamento de pajal, pajelança, fazemos tudo isso. E, naturalmente, quem vem de fora, se acertar nesse calendário, pega esses eventos culturais daqui da nossa tradição acontecendo. Mas é preciso estudar bem. Eu mesmo sei o calendário daqui, só descoordena quando morre um ancião. Aí descoordena, bagunça todas as datas. Aí você pode ter comprado
a passagem para o final do mês, é se morrer um ancião. Nessa semana, suspenso. Então, sua passagem, você vai ter que vir, mas vai ter que esperar até acontecer o rito do ancião. Daniele, quer fazer uma pergunta, Nayara? Para tirar um pouco a curiosidade também, que vocês têm também com os Daniela, pelo trabalhos, como é o dia a que eu dia conheço, ela deles é muito na tribo? inspirada para... Duas Daniela é muito inspirada para curiosidades. perguntar. Ô, Daniele, tudo bem? Estava quietinha aí? Apareceu no... Estava Vou fazer quietinha uma aqui pergunta. escutando. Duas curiosidades. Você estava falando das coisas que vocês fazem na tribo e tudo. No começo da entrevista também, o senhor falou sobre o que o senhor faz, né? Fala mais dos tratamentos que o senhor faz para as pessoas, como que são esses tratamentos com os fitoterápicos, com as ervas medicinais. Queria que o senhor contasse um pouco mais para a gente. Olha, E se o senhor faz isso com as pessoas, como que é, os atendimentos, nesse tem sentido? uma proposta chamada Missão das Plantas Xamânicas que dá uma formação com base em tudo isso que você me perguntou, que é uma formação de pajal mesmo, pajé mesmo, é um conhecimento dessa natureza. Então, aqui os nossos mais velhos faziam os extratos nossos com a cachaça do pauí, que é extraído da mandioca. Aí eu aprimorei com o álcool de cereal para fazer os extratos para tomar em gotas. E aí os florais que era tirado com um canudinho de manhãzinha antes do sol nascer, que é a transpiração da planta, esses florais eu aprimorei para estar em frasquinhos. E tudo isso as pessoas aprendem, e os benzimentos por meio de defumação, usando o cachimbo, aprende a usar o cachimbo, de forma que, do mesmo jeito que a gente vive aqui, aprende, só que é uma formação e é muita informação para poder assimilar em um só encontro. É muita informação que eu sei. Porque é um conhecimento milenar, para ser debulhado em um ano só, não é fácil. Você faz atendimento também, Tecaina? Já que você está falando, da Daniela que fez essas perguntas, você faz atendimento só direto na tribo? Você frequenta cidades? Você faz online, de repente, como a tecnologia está aí também hoje? Tem Quando, várias quando, formas ou não? quando meu avô entregou a meu pai como relação pública da tribo, o porta-voz da tribo, ali em 92, eu passei a acompanhar meu pai. E aí ele era mais solicitado por ser mais velho e representava mais confiabilidade dos tratamentos. E ali, de 92 até hoje, eu agora estou atendendo online. Gentes do Sul, gente de lá de Portugal, da Austrália, da Alemanha, de São Carlos, de muitas localidades online, eu atendo online. E aí, o que precisar de banhos, ou de chás, ou de extrato mesmo, eu envio via correio, mas atendo semanalmente online, quando não Ah, estou viajando, que vou conferir pessoalmente. então, vocês também, os trabalhos que vocês fazem de artesanato, esses artesanatos que vocês criam e fazem aí, que nem os chás, ervas, vocês despacham para o Brasil todo também? Como que funciona? Existe uma empresa recém-formada a nível MEI, que é o Artefato Sagrado. Ele controla essa qualidade dos artefatos daqui. Então, produzimos o maracá, que é o som da cascavel esse. Produzimos esses braceletes, esses amuletos, as pulseiras, produzimos tudo ainda
e usamos tudo isso. Esse meu colar e esse cocar já tem 40 anos, esse meu colar. Quem me conhece, um dia assistisse aqui, eu conheço esse colar. Eu atendia na Vila Madalena, na Nazaré Paulista. Conhece muita gente quando ouvi essa live, esse podcast, falando assim, vai lembrar desse colar e desse cocar. E tudo isso a gente produz e benze aqui já vai com a força da tribo. Se quiser encomendar um cocar para poder deixar de enfeite, alguma coisa, tem como então para fazer? Ou vocês fazem só sobre encomenda ou vocês fazem também? E tem alguma, não sei se você tem um Instagram, um Facebook ou alguma rede social que faz o divulgamento dos seus materiais? Eu tenho a página do Tecainan Cariri Chocó no Instagram e no Facebook. E, e tem a página do Artefato Sagrado, que lá está a loja completa do que eles têm lá. No sentido de um colar desse, que é mais forte, no sentido de exercer cura e meditação para alcançar algumas visões elevadas, aí tem que ser por encomenda, tem que encomendar, porque aqui eles criam com intenção naquela pessoa que fez a encomenda, que vá de acordo com a personalidade dela. E para entrar em contato Aí com encomenda. como que as pessoas podem fazer também para entrar em contato com a tribo, para adquirir esses produtos além das redes sociais? Tem algum contato? Entrar em contato também com você para poder, de repente, quiser fazer uma consulta ou fazer um benzimento, não sei como que vocês chamam o tipo de trabalho que vocês exercem. Os benzimentos de pagelanças eu faço tanto à distância como presencial. E quando é à distância, eu atendo ali pelo telefone 79, que é o prefixo, e 98836-1021. Aí eu atendo por ali. E o Artefato Sagrado, quem for procurar no Instagram, vai achar a referência dele de como dizer, olha, eu gostaria de uma peça assim, ritualística. Aí eles fazem para aquela pessoa, com intenção naquela pessoa. Mas me acham por esse número aí para fazer qualquer consulta ou qualquer atendimento. E sou coach também. Ó, isso é bom, hein? Isso Isso é é bom. muito bom. Isso é bom porque daí quando eu trago a consciência coach que as mangueiras hidráulicas foi tirada da nossa corrente sanguínea, da nosso sistema sanguíneo, quando eu digo que o nosso olfato acusa o que é que o organismo quer comer e não racionalmente come com pressa de sair. Não, nós temos que sentir tudo isso pelo olfato. E a sensação térmica e todas as informações, como é que se entende tudo isso para levar para o lado sagrado de forma que seja produtiva e evolutiva para o empreendedor ou para qualquer outro de qualquer área. Nayara, Isso, Daniel, tem alguma dúvida, alguma pergunta, algumas questões aí para perguntar para o Pajé? Sim, eu vou mudar um pouquinho a temática, tudo bem? É uma curiosidade que eu tenho de como que é a divisão hierárquica dentro da tribo, como vocês lidam com a, se assim eu posso dizer, a política interna de vocês e a política externa, se vocês têm representantes também para representar vocês na política externa, nos três poderes, aí na região onde vocês moram. É, como que é a sua atuação também dentro da tribo, da comunidade? ali eu venho
eu venho pesquisando as histórias dos líderes indígenas que foram alguns marechais, como o Marechal Rondon, e outro de lá de Santa Catarina, que foi também indígena. E é muito delicado viver a política convencional, que é a que nós vivemos sob a prescrição dela. É complicado e eu não pretendo entrar nesse lado político eletivo, não. Eu prefiro ficar na tribal mesmo, porque na tribal se distribui assim: tem cacique e pajé. Depois vem o conselho de assessoração ao cacique e o pajé. Depois vem os conselhos maiores, que são os anciões, que são chefes de família, que atrás dele, para ele poder aconselhar e dizer qual o caminho certo, tem, em média, o chefe de família, geralmente são o avô e a avó. Ele tem 70, 80 entre filhos, netos e bisnetos. E a hierarquia se divide: cacique pajé, conselho de assessoria ao cacique pajé e chefes de família, que são os anciões. E a política Se externa? divide assim. Como que vocês fazem? Vocês pretendem, de repente, nomear alguém também para representar o povo indígena na política Aqui nós temos dois convencional? vereadores. Vocês Aqui nós temos dois vereadores. então, vocês Nós fazem temos dois vereadores. dois vereadores. Vocês também pretendem também ir para a política nacional, vamos fazer assim, abranger o Brasil inteiro, para ter uma visão de todas Eles as tribos também, têm para defender e trabalhos voltados principalmente para ter uma visão melhor do povo indígena e principalmente com a preservação também da área indígena, né, que hoje é muito discutida sobre isso. eles têm uma aptidão de chegar até aí a cargos feito deputado estadual ou federal. E por aí seguir com a sequência, assim como a Sônia Guajajara foi titulada como ministra dos povos indígenas. E, e chegar até por aí. Eu mesmo não tenho essa aptidão, não. E a questão de garimpeiros na área de vocês, tem essa invasão? É mais na região do Amazonas? O pessoal É mais tentando tomar a terra de é mais vocês? Tem esse tipo de problemas que, infelizmente, estão acontecendo em algumas outras tribos do Brasil? a nossa a tribo Cariri-Chocó está esperando há 14 anos a reintegração de posse, porque a demarcação há 14 anos foi feita. O governo Bolsonaro assinou a, a homologação, o governo Lula assinou a reintegração de posse, mas ainda não chegou. Se diz que tem umas burocracia ainda para lá que não foi resolvida, mas estamos lutando e é preciso gente lá para poder cobrar isso. Se tiver gente na categoria do parlamento ou do Senado, isso fica mais fácil. E os garimpeiros aqui só foi no tempo colonial mesmo, os garimpeiros. Essa situação é mais lá no Acre, Mato Grosso, Roraima, essa situação só acontece mais lá. É mais essa região que está um pouco complicada, né? Por causa seria por causa também da divisa do Brasil com os Eles outros países. eles têm pouco tempo de contato e eles entendem menos da artimanha de quem chega de sorriso no canto da orelha. Eles são mais vulneráveis.
mesmo porque aquela terra é um universo de floresta e até chegar a denúncia que está acontecendo alguma invasão, eles são mais vulneráveis do que nós. Nós somos um grupo aglomerado de 4.200 pessoas, então nós temos o maior colégio eleitoral da cidade, é o nosso. Mas a política, então, vocês também acompanham sempre e estão sempre lutando pelos direitos dos povos indígenas. Acompanhamos, sim. E essa distribuição, aqui tem posto de saúde, tem um polo, tem escola com ensino de idioma e, e a parte didática mesmo da cultura do branco, tem até o ensino fundamental, depois tem que fazer o colegial na cidade. E é dessa forma que a gente vai acompanhando também a chegar a níveis civis. Na tribo tem vários índios que hoje eles moram aí e trabalham na cidade também para fazer as suas profissões também, ou eles acabam só estudando e trabalhando nas tribos? Nós temos contabilista lá na cidade, nós temos advogado lá na cidade, nós também tem isso que auxilia ao político daqui. Nós temos técnico em laboratório, tem muitas profissões que eles trabalham lá e essa hora eles já devem estar chegando na tribo, mas a cidade já era a tribo, que é aquele colégio jesuítico que era. Então, nós nos recuamos mais para dentro, nos distanciamos da cidade, que caminhando dá 15 minutos e de carro dá 3 minutos Então, vocês para a estão bem cidade. pertinho. Qual que é a cidade mais próxima que vocês estão instalados? Porto Real do Colégio. Tem quantos habitantes aí, Tecaina? A cidade? E na cidade tem 8.000 habitantes. E aí é 4.000? Ou é o total das E tribos? aí é 4.000. Mas eles estão dispersos pelos interiores, esses 8.000. Ah, entendi. Legal. E como que vocês trabalham assim, com o dinheiro que vocês recebem? Vocês também fazem bastante investimentos para poder crescer? Como que funciona? Olha, ali a nossa moeda de troca até em 90 era só troca. Era troca. É Nós isso, câmbio, né? produzíamos o nosso material, nossos legumes e ia trocar com o povo da cidade. Trocava. Agora a gente já vende, faz uma poupança, faz alguma economia, gasta o que precisa no momento e só no que precisa, e o que vai ganhando, se não tem necessidade, fica lá reservado para um, um ritual, uma ajuda a alguma cirurgia, como houve agora há pouco, um que foi se operar de apendicite, e nós fizemos vaquinhas e conseguimos operar ele, porque era uma emergência. Essas coisas assim, a gente lida com dinheiro. Compra o quê? Um celular que precisa agora, porque é uma ferramenta de trabalho no qual eu trabalho. Mas minha renda, particularmente, meu gasto fixo, o meu particularmente, de Cainá, é de R$ 260. Que milagre que você faz com isso? Como que você consegue? Esse é um milagre, ainda mais Ah, no eu Brasil, vou né? vivendo que nem Porque... uns baianos, assim, de boa, sabe? De boa, bem tranquilo. Mas isso vocês não dão valor para o dinheiro, né? Vocês dão valor para outras questões, né? Pelo Outras que eu estou questões. entendendo, né? Porque nós somos todos irmãos. Somos todos irmãos, independente de cor ou etnia ou nação. Somos todos irmãos. Agora,
respeitamos aqueles que por livre-arbítrio, escolhe outro estilo de vida. Respeitamos, porque o resultado é dele, não é meu. Mas nos dias atuais ainda você vê ainda esse, não é preconceito, vamos falar assim, essa certa, fugiu a palavra agora, eles querem impor ainda. Eles acham que vocês ainda têm que ser o pensamento do ser humano da cidade, tem que se adaptar melhor, teria que abrir mão um pouco das suas culturas para começar um tempo moderno dentro das tribos. Eles tentam impor isso daí ainda hoje, ou eles respeitam mais essas opiniões que vocês têm e esse tipo de cultura e tradição que vocês fazem? Não, eles não dão espaço para a gente assumir os cargos civis. Eles não dão abertura, então, para vocês entrarem na cidade para expor a cultura de vocês. É. Essa é a resistência ainda para mostrar um pouco o trabalho que vocês exercem no dia a dia, de forma simples, que muitas vezes poderia solucionar vários problemas, né? De ambas as partes, né? Porque se o Brasil inteiro sabe que aqui tem um rio que é 1 quilômetro de largura e que é navegável e que tem uma comida de peixe desse estilo, tem uma cultura indígena, tem uma tribo indígena aqui, o turismo chegaria aqui mais constantemente e aí a cidade ganhava e a tribo ganharia também. E essa conexão entre, vamos falar assim, a tribo indígena com as pessoas da cidade seria bem-vinda para vocês? Como que seria para vocês assim fazer esse tipo de turismo, que nem você disse? Seria benéfico ou você acha que iria atrapalhar um pouco e começar a perder um pouco das terras que vocês ainda cultuam elas e têm elas para poder cuidar e também usufruir elas para outros sentidos? Nosso limite por direito pela Constituição Federal, pela Constituição Federal, é de 4.700 hectares, 1.000 hectares de terra. Nós só temos 622 hectares para esses 4.000 pessoas criar animais domésticos como cavalos, jumento, cabra, vaca leiteira. Então, a terra ainda está em posses de poceiros. A gente conhece os poceiros, nascemos e nos criamos, a cidade bem aqui, não tem conflito, mas está resolvendo na justiça, que está aguardando que essa reintegração de postos seja feita para que o turismo aqui a gente possa implantar. Mas isso quem deveria trabalhar e fortalecer junto aos nossos vereadores seria a Secretaria de Cultura, mas eles não dão espaço, suprime esse direito, e aí, mas estamos ganhando espaço, a coisa está acontecendo. Isso é bom. Tem essa luta aí de muito tempo. Quantos anos você tem mais ou menos uma ideia essa luta por essas terras que vocês se reivindicam, que têm direito, né? É, é, é contar ali de 1979 até os dias de hoje. Dá o quê? 43 anos? Mais ou menos. 45 já, né? Praticamente, né? 79, por aí, se for, mais ou Exato. menos 45 Essa anos. Então luta já é uma luta longa já que longa. vem Então, desde as tem épocas. espaço para todo mundo Com viver como certeza. quiser. Nós temos um país abundante, temos um país abundante, uma terra que dá de tudo, tem de tudo nessa terra. E outro dia desse eu estava vendo, falando dessa energia etérica, e vejo que já existia há muito tempo a eólicas, que se capta a energia por meio dos ventos, e agora a solar. É um avanço para a gente parar de suprimir os rios e os peixes. Mas a consequência
vem cobrada pela natureza. Mas é as pessoas que resolvem viver daquela forma e a gente compreende, vai vivendo na nossa cultura desse jeito que eu estou falando e, e paralelo a isso, a gente vai respeitando nossos irmãozinhos, que somos irmãos porque nós somos filhos do mesmo pai criador, arquiteto do mundo. Com certeza. Só muda os É, costumes e as culturas, nada além disso. nada além disso. Quer fazer uma pergunta, Daniela, Nayara? Vocês têm alguma questão aí para falar? Se você quer falar, Dani, o que vocês querem fazer? Pergunta que eu tenho, a outra curiosidade que eu não falei aquela hora, era o que significa o seu nome, Tekainã, que eu acho que não é só minha, muita gente, para nós é um nome diferente. E também, depois que você falar sobre isso, se você tem uma mensagem para deixar para a gente e para todas as pessoas que vão nos assistir. É, meu nome Tekainã significa grande conselheiro. Tekai significa conselheiro. O sufixo nã significa grande. Aí tem meu filho que é Tekai Mirim. Não sei se ele vai se tornar um nã, mas Tekainã significa grande conselheiro. E para a gente fechar com um canto, eu gostaria de deixar uma mensagem para todos nós que nosso país é o verdadeiro país de primeiro mundo. Acredite nisso. Isso é verdade, porque até vou te interromper, desculpa, mas é terra fértil, melhor impossível. Você planta 3 vezes ao ano e colhe 3 vezes ao ano. É um dos poucos países no mundo que tem esse tipo de colheita. Isso mesmo, exato, isso A terra mesmo. é muito fértil. Aquilo que você, vamos falar assim, você joga na terra, vamos falar assim, a grosso modo, nasce. E as pessoas ainda não se atentaram a essa riqueza que a gente tem e esse poder que a gente tem da terra É, fértil desse país. as pessoas só acreditam, sentem saudade da sua terra, independente dos governos, tanto municipais como estaduais, como federais, independente desse desgosto, quando vemos uns aos outros, um brasileiro lá fora, nos abraçamos, você é do Brasil, você é de onde? É uma alegria só, caloroso, e isso é que é um povo lindo, maravilhoso. E só é ativado isso lá fora. Aqui não, passam assim já com medo, quer me assaltar, mas quando encontra no Brasil, fora do Brasil, é aquela alegria. Então nós somos muito calorentos de amor uns com os outros. Tekainã, antes do seu canto para a gente encerrar, fala um pouquinho do trabalho de divulgação da cultura, da língua de vocês e para onde vocês já foram. Acho que o pessoal aí do Artefatos Sagrados. Conta um pouquinho para a gente. O artefato sagrado não tem condições ainda de ministrar essa proposta do nossos idiomas, porque tem outras equipes que dá essa assistência melhor do que o Artefatos. O Artefatos está envolvido nessa qualidade de produtos da tribo mesmo. Mas nós estamos aqui para o que precisarem dentro dessa gama de conhecimentos, tanto nossas peças, das nossas método de cura e hábito de alimentação e sentir aquilo que toda a natureza fala. Outro dia desse eu vi, agora falando de uma linguagem coach, eu vi um falcão peregrino e uma espaçonave imitando ele. Então, tudo é ler a natureza. Nós vamos acender o cachimbo e vamos fazer o canto
E aí, automaticamente, assim, depois de uns 2 minutos, você me tira de cena com o canto acontecendo. Muito obrigado, Tekainã. Obrigado, Calil. Obrigado. Obrigado pelos papos. Obrigado a todo mundo. E até a próxima. Vamos ao canto agora do Tekainã, que jogar uma energia positiva para todo mundo aí. Quem estiver nos assistindo vai dizer, olha, depois daquele vídeo que foi cantado, todo cerimoniado, aquela ritualística do pajé, a coisa melhorou, meu espírito ganhou força e minha alma resolveu se encorajar e dizer quem realmente eu sou, não ter vergonha. Dois minutos, aí você me tira de cena. Ai, Hanahawa, 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 Hanahawa. Essa é a primeira entrevista. Foi um apanhado geral, uma pequena amostra do que vem por aí. Fiquem ligados. Aproveitem para curtir. Salvem, compartilhem, apertem o sininho para serem lembrados das próximas. Acho que pode virar um podcast isso. O que vocês acham?